pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos aprender a fazer esse porta-copos que faz conjunto com o nosso jogo americano, que eu ensinei anteriormente. A gente vai estar usando os mesmos fios que a gente usou para fazer o jogo americano. Então vai ser o fio Bella da Pinguim, cor 4. Quem preferir pode usar o fio Charme da Círculo. Para as folhinhas, também fio Bella na cor 2609. E para a florzinha, o fio Anne na cor 9284. Então, vamos começar a fazer o nosso porta-copos. As agulhas que a gente vai estar usando para fazer o trabalho aqui, todo esse trabalho, e as folhinhas vai ser a de 2,5 milímetros, e para fazer a florzinha vai ser de 1,75 milímetros, certo? Então nós vamos começar com a de 2,5 e com o fio Bella na cor 4. Nós vamos iniciar fazendo o nosso nozinho. Feito o nozinho, nós vamos fazer mais 25 correntinhas. Contando com essa que já temos na agulha, vão ser um total de 26 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, mais aquela que a gente já tinha aqui no início, 26 correntinhas. Agora a gente vai subir 1, 2, 3 correntinhas, que vai ficar correspondendo a um ponto alto, laço, fio, e daí vai contar aqui, ó, contando com essa aqui da agulha, tá? 1, 2, 3, 4, aqui na quinta correntinha nós vamos fazer ponto alto. Então, a gente vai seguir fazendo ponto alto sobre correntinha de base até chegar no final da nossa carreira. Então, vou na próxima correntinha e faço sobre ela um ponto alto. Próxima correntinha, vamos fazer sobre ela um ponto alto e vou seguindo assim até o final da minha carreira, ficando com um total de 26 pontos altos. Pronto, cheguei no final da minha carreira, então eu fiquei com 26 pontos altos. Agora eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas, vou virar meu trabalho. Essas 3 correntinhas vão ficar correspondendo ao nosso primeiro ponto alto. E agora eu vou seguir fazendo ponto alto sobre ponto de base. Ponto alto sobre ponto de base. Próximo ponto, um ponto alto sobre ele, e assim eu vou seguindo até o final. Eu vou fazer um total de 6 carreiras, todas iguais, ponto alto sobre ponto de base. Então, todas vão ser iguais a essa primeira. Eu vou trabalhar mais 5 carreiras exatamente como eu fiz aqui a primeira. Chega no início, sobe 3 correntinhas e depois segue fazendo ponto alto sobre ponto de base até o final. Vira o trabalho, volta e continua fazendo a mesma coisa. Então, agora tenho que completar mais 5 carreiras para ficar num total de 6 carreiras com os 26 pontos altos. Vou fazer as minhas próximas 5 carreiras, elas são sempre iguais a essas, tá, pessoal? Não muda nada, a gente tem que fazer um total de 6 carreiras de ponto alto, todas trabalhando da mesma forma, ponto alto sobre ponto de base, até chegar a um total de 6 carreiras. Pronto, feita então as minhas 6 carreiras, sem aumento nem diminuição. Então, foi essa partezinha aqui que a gente fez, sem aumento e sem diminuição. Agora, nós vamos começar, como vocês podem ver aqui no nosso porta-copos, que já tá pronto, a gente vai diminuir somente de um lado do nosso trabalho. No outro, a gente vai fazer reto, igual, sem aumento nem diminuição. Então, nós vamos começar diminuindo somente de um lado do nosso trabalho. Então, como que nós vamos fazer? Vão ser 3 pontos fechados juntos. Então, nós vamos subir 1,
duas correntinhas, laço o fio, vem aqui no próximo ponto alto, no segundo ponto alto de base, coloca a agulha, puxa o fio e tira uma vez só, deixando a última alcinha na agulha. Novamente, laça o fio, vai no terceiro ponto alto de base, coloca a agulha, puxa o fio, tira uma vez. Vamos ficar com 3 alcinhas na nossa agulha. Agora a gente tira tudo de uma vez só, fazendo assim a nossa primeira diminuição. Vou seguir agora fazendo ponto alto sobre ponto de base, até lá no finalzinho da nossa carreira. Ponto alto sobre ponto de base. Terminei então a minha primeira carreira com diminuição somente de um lado do meu trabalho. No outro lado eu fiz ponto alto sobre ponto de base. Nós vamos para a nossa segunda carreira de diminuição. Então, nesse ladinho aqui, nós vamos fazer ponto alto sobre ponto de base, não vamos fazer diminuição, certo? Então, vamos subir 1, 2, 3 correntinhas, que vai ficar correspondendo ao nosso primeiro ponto alto, vai no próximo ponto de base e faz um ponto alto. Próximo ponto de base, um ponto alto. E vamos seguir fazendo ponto alto sobre ponto de base até chegar aqui no final, aqui nos 3 últimos pontos de base, para a gente fazer a nossa diminuição. Lembrando que os 3 pontos altos fechados juntos à carreira anterior correspondem a um ponto de base. Pronto, cheguei aqui no final da minha carreira, então faltando os 3 últimos pontos. Nós vamos fechar então os 3 últimos pontos juntos. Vamos laçar o fio, vem aqui no próximo ponto de base, puxa o fio e tira uma vez só. Laça o fio, próximo ponto de base, puxa, tira uma vez só e deixa a última alcinha na agulha. Agora nós vamos aqui naqueles 3 pontos altos fechados juntos que ficaram correspondendo a um ponto. Então, laça o fio, vem aqui em cima dos 3 pontos altos juntos, 3 pontos altos fechados juntos, puxa, tira uma vez só. Vocês lembram aqui quando a gente fez a diminuição no começo da carreira? Nós ficamos com 3 alcinhas na agulha. Agora, como a diminuição é no final da nossa carreira, nós vamos ficar com 4 alcinhas na agulha e vamos tirar tudo de uma vez só. Pronto, terminamos a nossa segunda carreira com diminuições. Agora, nós vamos fazer mais 4 carreiras. Nós vamos ficar, então, com 6 carreiras normais, sem diminuição e aumento, e 6 carreiras com diminuição. Então, eu vou fazer as minhas próximas 4 carreiras com diminuição. Vou subir, como é agora a diminuição no início da nossa carreira, então vou subir 2 correntinhas, laço o fio, vou no próximo ponto de base, puxo o fio, tiro uma vez só. Laço o fio, próximo ponto de base, tiro uma vez, fico com 3, então ó, início da carreira, 3 pontos altos, 3 alcinhas na agulha. Final da carreira, são 4 alcinhas na agulha. Vou tirar tudo de uma vez só e vou continuar completando a minha carreira com ponto alto sobre ponto de base, fechando assim a minha quarta carreira. Então, a minha terceira carreira. Então, eu vou completar as minhas 4 carreiras que faltam com diminuição. As diminuição, então, vão ser somente de um lado do nosso trabalho e vão ser sempre do mesmo jeitinho. Uma vez no início, uma vez no final da carreira. Exatamente como eu fiz nas 2 primeiras e nessa terceira. Então, eu vou completar as minhas 6 carreiras com diminuição. Prontinho, terminei de fazer as minhas diminuições. Então, aqui, eu comecei com 26 pontos altos e terminei com 14 pontos altos. Lembrando que aqueles 3 pontos altos fechados juntos correspondem a um ponto de base. Então, começamos com 26, terminamos com 14 pontos altos. Vamos virar nosso trabalho. Vamos subir uma correntinha e vamos vir aqui, ó, naqueles 3 pontos altos fechados juntos, que são os nossos primeiros pontos de base, e vamos fazer 2 pontos baixos nele. 1, 2.
que vai ser a nossa voltinha, certo? Agora a gente vai seguir aqui fazendo ponto baixo sobre ponto de base. Então, vai no próximo ponto de base, um ponto baixo. E vamos seguir assim, fazendo ponto baixo sobre ponto de base. Até chegar na nossa próxima voltinha aqui, onde a gente vai fazer novamente 2 pontos baixos. Então, vamos seguindo até lá, fazendo ponto baixo sobre ponto de base, para começar a dar o acabamento do nosso trabalho. Pronto, cheguei aqui no meu último ponto de base, que são aquelas 3 correntinhas. Então, a gente vai vir aqui no ponto de base e vamos fazer 2 pontos baixos para dar a viradinha. Agora, a gente vai vir aqui no palitinho do ponto alto e vamos fazer um ponto baixo. No ponto alto, um ponto baixo. No palitinho, um ponto baixo. No ponto alto, um ponto baixo. No palitinho, um ponto baixo. E vou fazendo assim até a próxima voltinha. Cheguei então aqui na minha voltinha, no meu último aqui no ponto alto. Então, nós vamos vir aqui e vamos fazer 2 pontos baixos para dar a nossa voltinha. E ficar com um acabamento bem bonitinho. Agora, vamos seguir fazendo ponto baixo sobre ponto de base. Até a próxima voltinha, ponto baixo sobre ponto de base. Cheguei então aqui no meu último ponto, no ponto do cantinho. Vamos vir aqui, vamos fazer novamente os 2 pontos baixos, fazendo nossa voltinha. Agora eu venho no palitinho do ponto alto, faço um ponto baixo. No ponto alto, um ponto baixo. No palitinho, um ponto baixo. Vou fazendo assim até que a gente chega aqui onde a gente iniciou as nossas diminuições. Ponto alto, um ponto baixo. No palitinho, um ponto baixo. Vou fazendo assim nas 6 carreiras sem aumento ou diminuição. Pronto. Cheguei então aqui na carreira onde eu vou começar, onde eu comecei a fazer as minhas diminuições. Vou vir aqui no ponto alto e vou fazer a minha voltinha. Então, são 2 pontos baixos. Agora, nessas carreiras aqui com diminuição, no palitinho, nós vamos fazer 2 pontos baixos. No ponto alto, um ponto baixo. No palitinho, 2 pontos baixos. Somente nessas carreiras, aqui nas 6 carreiras, aqui no ladinho, aonde a gente fez as diminuições, nós vamos trabalhar dessa forma. Nas outras, é sempre um ponto baixo sobre cada ponto de base, ou um ponto baixo no ponto alto, um ponto baixo no palitinho. Agora aqui, nessas carreiras, aqui nessa parte que a gente fez as diminuições, nós vamos fazer um ponto baixo no ponto alto e 2 pontos baixos no palitinho. Vou fazendo assim até chegar aqui no final, onde eu vou finalizar com um ponto baixíssimo. Então, no palitinho, 2 pontos altos, no ponto alto, um ponto baixo. Baixo, desculpa, gente, é baixo. Meu último palitinho aqui, então, 2 pontos baixos. Como eu já tinha feito a minha voltinha, eu vou vir aqui no primeiro ponto baixo que eu fiz e vou finalizar fazendo um ponto baixíssimo. Vou cortar meu fio e arrematar ele. E o próximo passo é fazer as folhinhas. Para as folhas, então, a gente vai usar o Bella verdinho aqui na cor 2609. A agulha, a gente continua usando a mesma agulha de 2,5 milímetros. Vamos começar fazendo o nosso nozinho inicial. E agora a gente vai vir aqui. Nosso trabalhinho tá assim, aqui tem as diminuições, né? Então, vamos vir aqui, ó.
aqui onde a gente fez a nossa voltinha, no segundo ponto baixo da voltinha. Deixa eu ver aqui. Pronto. No segundo ponto baixo da voltinha, vamos fazer um ponto baixo. Agora, nós vamos subir 11 correntinhas. Eu já vou aproveitar para esconder esse meu fiozinho aqui nas 11 correntinhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Conta 1, 2, 3, aqui na terceira correntinha, vamos fazer um ponto baixo. Laço o fio, próxima correntinha de base, meio ponto alto. Laço o fio, próxima correntinha de base, um ponto alto. Laço o fio, próxima correntinha de base, um ponto alto. Laço o fio, próxima correntinha de base, meio ponto alto. Agora, na próxima correntinha de base, um ponto baixo e finaliza na próxima correntinha de base com um ponto baixíssimo. Pronto. 1, 2, 3 correntinhas. Vem aqui nos pontos baixos de base e conta. 1, 2, 3, 4. Na quinta correntinha de ponto baixo de base, vamos fazer um ponto baixo. 1, 2 correntinhas. Laço o fio e conta. 1, 2, 3. No quarto ponto baixo de base, vamos fazer um ponto alto. Agora, nós vamos subir 14 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 correntinhas. Vem aqui na terceira correntinha, então, 1, 2, 3, aqui na terceira correntinha e começa um ponto baixo. No próximo ponto de base, meio ponto alto. E nos dois próximos pontos de base, um ponto alto sobre cada um deles. Então, próximo ponto de base, um ponto alto. Próximo ponto de base, um ponto alto. Agora, eu vou começar a diminuir que nem a gente fez aqui. Próximo ponto de base, meio ponto alto. Próximo ponto de base, um ponto baixo. E finaliza no próximo ponto de base com um ponto baixíssimo. Sobe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vem aqui na terceira correntinha e faz um ponto baixo. Próximo ponto de base, meio ponto alto. Próximo ponto de base, um ponto alto. Próximo ponto de base, um ponto alto. E novamente no próximo ponto de base, mais um ponto alto. Como vai ser a nossa folhinha central, então ela vai ter um ponto alto a mais. Próximo ponto de base, meio ponto alto. Próximo ponto de base, um ponto baixo e finaliza com ponto baixíssimo no mesmo lugar que a gente fez o ponto baixíssimo da folha anterior. Então, no mesmo ponto de base que a gente fez o ponto baixíssimo da folha anterior, a gente faz esse. Sobe novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Vem aqui na terceira correntinha e faz um ponto baixo. Agora, meio ponto alto na próxima correntinha. Um ponto alto na próxima correntinha. E mais um ponto alto na próxima correntinha. Próxima correntinha de base, meio ponto alto. Agora, um ponto baixo na próxima. Finaliza com um ponto baixíssimo, aonde a gente fez os outros dois anteriores pontos baixíssimos. Prontinho, nossas folhinhas centrais estão prontas.
1, 2, 3 correntinhas e vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, na quarta correntinha a gente faz um ponto baixo. 2 correntinhas, laço o fio, vem no mesmo ponto de base que a gente fez o ponto alto anterior e vamos fazer outro ponto alto. Duas correntinhas, conta 1, 2, 3, vem no quarto ponto de base e faz um ponto baixo. Agora vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 correntinhas, volta aqui na terceira correntinha e faz um ponto baixo. Próximo ponto de base, meio ponto alto. Próximo ponto de base, um ponto alto. Próximo ponto de base, um ponto alto. Próximo ponto de base, meio ponto alto. Próximo ponto de base, um ponto baixo e finaliza no próximo ponto de base com um ponto baixíssimo. 1, 2, 3 correntinhas, 1, 2, 3, 4, aqui na quinta correntinha de base, aqui que seria a primeira correntinha da nossa voltinha, a gente finaliza fazendo um ponto baixo. Deixa eu conseguir puxar meu fio aqui, ficou apertadinho o ponto. Pronto. Como a gente iniciou com um ponto baixo aqui, a gente finaliza com um ponto baixo. Agora a gente vai cortar nosso fio e arrematar ele, que as nossas folhinhas estão prontas. Prontinho, nossas folhas já estão prontas. Então agora a gente vai começar a fazer o bico do nosso trabalho. Para isso nós vamos voltar a utilizar o fio Bela na cor 4, que é essa cor cru. E a agulha continua sendo a mesma, de 2,5. Então aqui, nossas folhinhas prontas, aqui ao lado direito. Nós vamos virar do lado avesso e vamos começar aqui no primeiro ponto baixo das nossas folhinhas. Que nesse momento a gente vai fazer as correntinhas que vai grudar uma folhinha na outra. Então, o fio Bela, vamos fazer o nosso nozinho inicial. Vou vir então aqui no primeiro ponto baixo das nossas folhinhas aqui e vou fazer um ponto baixo. Agora nós vamos fazer 7 correntinhas. Eu vou aproveitar essas 7 correntinhas para esconder esse fiozinho aqui que sobrou, tá? Então, vamos começar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou vir aqui na pontinha da minha primeira folhinha, aqui na pontinha, e vou fazer um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Venho aqui na pontinha da minha segunda folhinha e faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Venho aqui na pontinha da minha terceira folhinha e faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na pontinha da minha quarta folhinha, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na pontinha da minha quinta e última folhinha, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou vir aqui no último ponto baixo aqui das folhinhas e vou fazer sobre ele um ponto baixo. Pronto, tá terminado então as correntinhas feitas do lado avesso. Eu vou virar o meu trabalho agora do lado direito para poder dar continuidade, ó. Assim ficou o lado direito do meu trabalho, certo? Então agora, para nós darmos continuidade, nós vamos começar a fazer os lequezinhos, tá?
vamos subir 1, 2, 3 correntinhas que vão ficar correspondendo a um ponto alto. Agora eu vou, sobre esse ponto alto, essas correntinhas, eu tenho que fazer um picô. Então eu vou subir mais 3 correntinhas. 1, 2, 3. Agora eu vou vir aqui, ó, na terceira correntinha de baixo para cima. Então, 1, 2, 3. Aqui na terceira correntinha, eu vou vir nela e vou fazer um ponto baixo. Fazendo assim um ponto alto com um picô. Nesse mesmo ponto baixo de base, eu vou fazer mais um ponto alto, um picô. 1, 2, 3 correntinhas, volta pegando as duas alcinhas da frente, puxa o fio e faça um ponto baixo. Laço o fio, volto no mesmo ponto de base e faço mais um ponto alto, 1, 2, 3 correntinhas, volto aqui, pego as duas alcinhas da frente do ponto alto, faço um ponto baixo, formando assim o meu terceiro ponto alto e o meu terceiro picô. Mais uma vez, desculpa, bati aqui na minha câmera, um ponto alto sobre o mesmo ponto de base, mais um picô. Então, 1, 2, 3 correntinhas, volto, pego as duas alcinhas da frente do meu ponto alto, puxo o fio e faço um ponto baixo. Volto, laço meu fio, volto no mesmo ponto de base e faço um ponto alto para finalizar o nosso lequezinho. Uma correntinha duas correntinhas de separação, desculpa. Vou na minha primeira folhinha aqui naquele ponto alto e vou repetir a mesma coisa que eu fiz aqui. Então, eu vou fazer um ponto alto, um picô, o segundo ponto alto, picô, o terceiro ponto alto, picô, o quarto ponto alto, picô e o quinto ponto alto sem picô. Então, na segunda folhinha a gente vai repetir, eu vou mostrar mais essa folhinha como fazer, tá? Então, a gente vai repetir o que a gente fez nessa primeira. Um ponto alto, 1, 2, 3 correntinhas, volta aqui no ponto alto de base, pega as duas alcinhas da frente, puxa o fio e faz um ponto baixo. Segundo ponto alto, novamente 3 correntinhas, volta pegando as duas alcinhas da frente do ponto alto, puxa o fio e faz um ponto baixo. Terceiro ponto alto, mais um picô. Então, 3 correntinhas, volta, pega as duas alcinhas da frente do ponto alto e faz o picô. Quarto ponto alto, um picô. 1, 2, 3, volto, pego as duas alcinhas da frente, puxo o fio, faço um ponto baixo. Agora, o quinto ponto alto, que vai ser sem picô sobre ele. Então, terminei o meu segundo lequezinho. Duas correntinhas de separação. As correntinhas de separação, a gente só vai usar aqui nessa parte que tem as folhas, tá? No resto do trabalho, a gente não usa nenhuma correntinha de separação. Então, laço o fio. Agora, eu vou nas minhas próximas folhinhas, eu vou repetir o que eu fiz aqui nessas duas primeiras. Então, eu vou fazer 4 pontos altos com 4 picô e o último é um ponto alto sem picô, 2 correntinhas de separação. Eu vou fazer aqui isso nas minhas próximas 4 folhinhas e aqui nesse ponto, no último ponto baixo aqui das nossas folhinhas, tá? Prontinho, fiz todos os meus lequezinhos aqui na parte da folha. Olha que bonitinho que fica. Agora, eu vou começar a fazer meus lequezinhos aqui, tá? Então, eu vou laçar meu fio, eu vou pular aqui, laço o fio, 1, 2, 3, 4, 5, vou vir aqui na sexta correntinha de base e vou começar a fazer meus lequezinhos. Os lequezinhos são exatamente iguais a esse, só que sem as correntinhas de separação. Pode ver que aqui eu já não fiz correntinha de separação. Eu fiz o meu último lequezinho, não faço correntinha de separação, tá? Já vou partir para o próximo leque. 1, 2, 3, 4, 5. Vou vir no sexto e vou começar a fazer meus leques. Então, um ponto alto,
um picô. Exatamente igual aos outros lequezinhos. Uma coisa que vocês têm que cuidar, tá? Na hora de pular as correntinhas, vocês têm que analisar para o trabalho de vocês não ficar muito amontoado, mas também não ficar repuxado, porque às vezes a gente tem uma diferença de tensão no ponto. Algumas pessoas têm um ponto um pouco mais apertado e outras têm um ponto mais soltinho. Então, não precisa seguir a regra de pular as 5 correntinhas. Vocês analisem o trabalho de vocês, o ponto de vocês, para não ficar nem repuxado nem amontoado. No meu caso aqui, eu vou pular as 5 correntinhas aqui. Nas voltinhas eu pulo menos, porque a gente, senão vai ficar repuxado, tá? Então, vocês têm que tomar cuidado com isso, porque às vezes a gente segue a regra do que as outras pessoas nos ensinam, só que o nosso ponto é diferente, tá? Então, no meu caso, eu pulei 5 pontos baixos. Vocês têm que ver se no de vocês dá para pular 5 pontos baixos, tem que pular menos, tem que pular mais, tá? Então, aqui, um ponto alto, um picô, mesmo ponto de base, o segundo ponto alto, um picô. O picô são 3 correntinhas, pega as 2 alcinhas do ponto baixo, do ponto de base e faz um ponto baixo. Então, terceiro ponto alto, um picô. Quarto ponto alto, um picô. E para terminar o nosso lequezinho, um ponto alto. Como eu falei para vocês, não faço correntinha de separação agora, tá? Então, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, vou vir aqui na sexta e vou fazer novamente meu próximo lequezinho. Então, um ponto alto, um picô. Um ponto alto, segundo ponto alto, segundo picô, terceiro ponto alto, terceiro picô, continuando então, quarto ponto alto, quarto picô. E o quinto ponto alto para finalizar nosso lequezinho. Vai ficando assim. Então, aqui, ó, eu cheguei na minha primeira voltinha, tá? Aqui a gente pula mais pontos para eles não ficarem amontoados. Aqui na voltinha, a gente vai cuidar. Eu vou pular 1, 2, 3 pontos de base, vou vir no quarto e já vou começar a fazer o meu lequezinho, tá? Então, na voltinha a gente não pula exatamente igual a gente faz nas laterais, porque senão ele vai ficar repuxado. Então, ele vai ficando assim, ó. Então, como eu falei para vocês, vocês precisam analisar bastante o ponto de vocês para saber se vocês podem pular as 5 correntinhas, se tem que pular menos, tem que pular mais. Nos cantinhos, vocês sempre tomam cuidado para não pular muita correntinha, para ele não ficar repuxado, certo? Então, eu vou terminar de fazer todos, os lequezinhos são sempre iguais, tá? Um ponto alto, um picô, um ponto alto, o segundo ponto alto, picô, 3 pontos altos, 3 picô, 4 ponto alto, o quarto picô e o quinto ponto alto para finalizar o lequezinho. Então, os nossos lequezinhos, eles vão ser sempre iguais, não vai ter nada de diferente. Então, a gente vai rodear todo o nosso trabalho, sempre tomando cuidado nos cantinhos para não pular muito, para ele não ficar repuxado. A gente vai rodeando todo o nosso trabalho com os nossos lequezinhos. E quando chegar aqui no final, a gente vai finalizar com um ponto baixíssimo aqui no primeiro lequezinho que a gente fez. Então, não tem segredo, gente. É só ir fazendo os lequezinhos como eu ensinei até agora, que vai dar bem certinho. Analisar quantas correntinhas, quantos pontos de base vocês podem pular, quantos não pode, para poder ficar bem direitinho, não ficar amontoado, nem muito esticado o trabalho de vocês. Eu vou finalizar os meus lequezinhos para a gente partir para a florzinha.
Pronto, fiz meu último lequezinho aqui. Vou finalizar então com um ponto baixíssimo aqui no primeiro leque que a gente fez, aquelas 3 correntinhas aqui no início, mais o picô. Então eu venho aqui na terceira correntinha e finalizo com um ponto baixíssimo. Agora vamos cortar o fio e arrematar. Próximo passo é a nossa florzinha. Então assim, como eu falei para vocês, na hora de fazer os picô, tem que sempre cuidar para ele não ficar nem amontoado nem esticado. Então não precisa seguir à risca a regra de pular 5 pontos de base. Por exemplo, nesse cantinho aqui eu pulei 3 pontos de base. Vim seguindo pulando 5 pontos de base, mas quando chegou aqui nesse cantinho para dar certo, eu tive que pular 4 pontos de base aqui e somente 4 pontos de base aqui, para que ele não ficasse nem esticado nem amontoado. Novamente, eu cheguei aqui no próximo cantinho que eu fiz, eu pulei somente, aqui eu pulei os 5 pontos de base e aqui eu pulei somente 4 pontos de base. Depois pulei novamente 5 pontos de base, mais 5 pontos de base. Então, não se preocupem muito em, tenho que pular só 5 pontos de base, tenho que pular, tá? Vão fazendo o trabalhinho de vocês e vendo para ele não ficar amontoado nem esticado, que daí fica um trabalhinho bem bonito, tá? Então, nós vamos cortar esse fio aqui, arrematar ele. E depois nós vamos começar a fazer nossa florzinha para costurar aqui. A florzinha é a mesma do jogo anterior, do jogo americano que eu ensinei anteriormente, mas eu vou estar ensinando ela de novo para vocês. Para a flor, então, eu vou estar usando a Anne na cor 9284. Agulha 1,75 milímetros. Então, nós vamos começar fazendo o nosso nozinho inicial. Feito ele, nós vamos fazer agora mais 21 correntinhas, contando com essa que a gente tem aqui. A que a gente tem aqui, vamos ficar com 22 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, então, contando com essa aqui, 22. Vamos fazer agora 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, que vai ficar correspondendo a um ponto alto mais 2 correntinhas. Então, eu vou voltar agora, vou contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui na sexta correntinha eu laço o fio e faço um ponto alto, fazendo assim o nosso primeiro Vzinho. 1, 2 correntinhas de separação, laço o fio. Agora eu conto 1, 2, na terceira correntinha de base, eu vou fazer um ponto alto, 2 correntinhas, volto no mesmo ponto de base e faço mais um ponto alto, fazendo assim o meu segundo Vzinho. 2 correntinhas de separação, pulo 2 pontos de base, vou no terceiro e faço mais um Vzinho. Então, um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto alto. E vou seguindo fazendo assim até o final, até chegar aqui no final, onde nós vamos terminar com 8 Vzinhos. Prontinho, então, meus 8 Vzinhos pronto. Agora vamos começar a fazer nossas pétalas. Vamos fazer uma correntinha, vira nosso trabalho, laço o fio e aqui dentro do nosso primeiro Vzinho nós vamos fazer 5 pontos altos. Então eu venho dentro do meu Vzinho e começo fazendo o meu primeiro ponto alto, segundo, 3, 4, 5. Então, minha primeira pétalazinha com 5 pontos altos está pronto. Venho aqui naquelas 2 correntinhas entre um Vzinho e outro e faço um ponto baixo. Próximo Vzinho, 5 pontos altos dentro dele. 1, 2, 3, 4, 5.
Então, 2 pétalas com 5 pontos altos. Venho aqui entre um vizinho e outro e faço um ponto baixo. No próximo vizinho, nós vamos fazer 7 pontos altos. Então, eu entro aqui dentro do vizinho e vou fazer 7 pontos altos dentro dele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Um ponto baixo entre um vizinho e outro. Então, vou na minha próxima pétalazinha, no meu próximo vizinho, desculpa, vou fazer minha quarta pétalazinha com 7 pontos altos novamente. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entre um vizinho e outro, faça um ponto baixo. No próximo vizinho, novamente 7 pontos altos. Então, eu vou ficar com 3 pétalas de 7 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entre um vizinho e outro, um ponto baixo. Agora, vamos ter os nossos últimos 3 vizinhos. Nesses 3 últimos vizinhos, nós vamos fazer as nossas pétalas com 9 pontos altos. Então, eu vou dentro do próximo vizinho e faço 9 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entre um vizinho e outro, um ponto baixo. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou terminar os minhas dois últimos vizinhos, minhas 2 últimas pétalas com 9 pontos altos iguais a essa última aqui. Então, eu vou terminar agora os meus 2 próximos vizinhos. Terminei então as minhas 2 últimas pétalas. Vou vir aqui, vou contar aqui, ó, 1, 2, 3 aqui na terceira correntinha. Vou finalizar a minha última pétala com um ponto baixíssimo. Feito isso, vamos cortar nosso fio. Corta de um tamanho para vocês poderem costurar ela usando o mesmo fio. Prontinho. Agora, nós vamos costurar a nossa florzinha para ela ficar assim. Para costurar, então, a nossa florzinha, uma pérolazinha e a agulha de costura. Então, primeiro passo, eu vou colocar aqui a minha linha na agulha. E vamos montar nossa florzinha. Então, esse fiozinho aqui a gente deixa para arrematar nosso trabalho no final, que a gente termina de costurar aqui, tá? Então, nós vamos começar rodeando nossa florzinha para ir formando ela. Prontinho. Então, agora a gente começa a costurar, tá? Para costurar não tem um jeito certo, é costurar a flor. Então, a gente vem aqui na parte de baixo e a gente começa a passar a agulha de um lado pro outro para costurar ela, deixar ela bem firmezinha. Vai rodeando aqui com a costura até ela ficar bem firmezinha, bem costuradinha. Eu vou passar ela aqui pra cima e agora eu vou colocar a minha pérola no nosso fiozinho.
pronto, volto a minha linha para agulha novamente. E venho aqui e encaixo ela aqui no meio. Prontinho, ó, tá prontinha a nossa flor. Então, agora, a gente vai vir aqui e vai costurar no nosso trabalho. A gente ajeita que ela fique nessa partezinha aqui, ó, pessoal. Ela fica com o centrinho dela nessa parte aqui. Vai ficar assim, ó, e a gente começa a costurar a flor na parte verde. Então, vocês costuram ali e eu vou costurar aqui a minha. Quando ela tiver costuradinha, eu volto para mostrar para vocês o resultado final. Prontinho, pessoal, tá pronto então mais um porta-copos, o nosso jogo americano com o porta-copos. Deixa eu mostrar para vocês atrás, ele fica assim, ó, já cortei, já arrematei meu fio, tá? Ele fica muito bonito, muito delicado, principalmente com o conjuntinho, com o jogo americano. Eu gosto muito desse modelo, espero que vocês consigam fazer, que eu possa ter passado para vocês direitinho como fazer, que vocês gostem, porque a mesa fica muito bonita. Então é isso, pessoal. Para quem gostou, não esquece de deixar um gostei ali logo abaixo do vídeo. Qualquer sugestão pode estar me deixando nos comentários, certo? Então, um grande beijo a todos vocês, um grande abraço e até a nossa próxima aulinha.